noite, bom dia e boa tarde para aqueles que estarão nos assistindo em outros horários. Eu falo do MBCVcast, Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E nesta noite de quinta-feira especial, essa noite de dezembro que ainda nós estamos vivendo nesse último mês do ano, nós trazemos alguém que vai trazer informações muito importantes para a nossa vida. E sempre a gente procura trazer pessoas que possam colaborar para que nós possamos ter uma vida melhor. E hoje nós trazemos aqui o Rodrigo, e o nome não é fácil de dizer, Stagmaier. É isso, Rodrigo? Mesmo, Stagmaier, correto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, então, para todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer hoje estar aqui e poder conversar um pouquinho sobre essa temática tão relevante. Legal, então nós vamos falar com o Rodrigo. O Rodrigo, ele é biomédico, professor na Universidade Fevale e também tem um projeto magnífico, que é HIV Fique Sabendo, que trabalha com juniores, com adolescentes, com jovens, para trazer a informação. Mas ele vai falar um pouquinho sobre isso conosco. E nós estamos no mês vermelho. Vamos lá, Rodrigo, o que é o mês vermelho? O mês vermelho, ele é basicamente um mês de conscientização e prevenção em relação ao HIV e AIDS. Então, é um momento no qual os órgãos públicos, eles se concentram em campanhas para que o pessoal faça testagem, para conscientizar as pessoas das formas de transmissão do vírus, já que nós temos diferentes formas, claro. Temos uma principal, que é a questão da transmissão através da relação sexual desprotegida. Então, se trabalha para que o pessoal utilize preservativo, né? Em si. Então, é uma campanha toda que se faz para tentar reduzir o número de novas infecções e tentar também encontrar aquelas pessoas que estão infectadas e que não sabem, para poder começar um tratamento e essa pessoa possa ter uma qualidade de vida, porque o tratamento permite isso. Nós temos evoluído muito na questão das medicações. Nos anos 80, até a questão do HIV, se criou todo, infelizmente, um preconceito sobre essas pessoas, porque teve determinados públicos que foram os principais atingidos na época, lá, quando surgiu nos anos 80, que foi um desespero por toda parte, porque também não existia tratamento, né? Aquelas primeiras pessoas que foram contaminadas, foram infectadas, que hoje a juventude até não enxerga tanto as pessoas morrendo em decorrência de doenças relacionadas, mas nos anos 80 e 90 a gente via artistas na televisão morrendo, Cazuza, o Fred Mercury, então tu tinha pessoas que você visualizava na televisão que morreram em decorrência de alguma doença relacionada à AIDS. Hoje você não vê tanto. Isso faz com que as pessoas não se preocupem tanto com isso. E deve haver uma preocupação, porque o vírus ele está circulando, né? E a gente tem que se preocupar com quais são as formas de transmissão que pode, como eu vou evitar isso. E quando eu descubro o que a pessoa tem, ela já pode iniciar o tratamento. Vamos pensar. Qual que é a diferença? O pessoal tem muita dúvida sobre a diferença de HIV e AIDS. HIV, ele é propriamente o vírus que eu vou me infectar. A AIDS é uma consequência do vírus estar no meu corpo. Depois de anos, pode demorar 8, 10 anos, para começar eu ter os primeiros problemas de saúde no meu corpo. Como se ele ficasse incubado. Sim, é porque ele age muito devagar, ele é lento. Porque o que acontece? O vírus, qual que é o grande objetivo de um vírus? É se multiplicar. Ele quer criar novos vírus iguais a ele ou semelhantes a ele. O HIV, para fazer isso, ele tem que infectar uma célula. E qual que é a célula que ele infecta? São os nossos leucócitos, que são as nossas células de defesa. Então, aquela célula de defesa que deveria destruí-lo para nos proteger, que mantém a nossa saúde, ela é invadida por esse vírus, o vírus se multiplica e depois essa célula acaba morrendo. Ou pela própria multiplicação do vírus, ou porque o nosso organismo, tentando eliminar ele, vai lá e mata aquela célula. Então, ao longo dos anos, as nossas células de defesa, como eu até brinco nas escolas, nossos soldadinhos que a gente tem no corpo, vão reduzindo, que chega um ponto que um resfriado pode fazer você parar no hospital, precisar de auxílio médico, que antes, se você não tivesse esse vírus, você não teria problema nenhum. Então, o vírus, ao longo dos anos, ele vai reduzindo a tua imunidade. O pessoal fala popularmente, vai baixando a imunidade ali. Então, isso vai prejudicando a saúde. Se você inicia o tratamento sem chegar na AIDS, que seria esse, vamos dizer, esse estágio mais avançado, que é uma síndrome que aparece um monte de sintomas, problemas de saúde, se eu iniciar o tratamento antes de chegar, talvez eu nunca chegue em AIDS.
e eu possa ter uma vida com qualidade, com a mesma expectativa de vida de outras pessoas, com a questão de saúde, tudo em si. Hoje o tratamento permite. E hoje o tratamento é muito diferente dos anos 80, que eu tinha que tomar em torno de 23 comprimidos por dia. Sim, eu ia te dizer isso, porque... Era o coquetel, como falava. Era um coquetel. Isso, um coquetel. Hoje, basicamente, tu toma 2 comprimidos e o objetivo é chegar em 1 comprimido por dia. Tá, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. O vírus que desencadeou, que apareceu, porque eu acho que já existia muito antes, só que, né? Desde os anos 20, hoje já se sabe. Mas ele era mais forte do que é hoje? Ou os remédios se intensificaram para haver essa redução tão drástica assim? Foi a evolução da ciência em relação à questão dos medicamentos. Os medicamentos melhoraram. Inclusive, no primeiro momento, os medicamentos que se utilizavam geravam muitos efeitos adversos, efeitos colaterais. As pessoas tinham muito problema de saúde. Que, inclusive, no início, eles só permitiam tu iniciar o tratamento se você já tivesse entrado em AIDS. Ou seja, já tivesse com a saúde debilitada, que já tivesse tendo problemas de saúde referentes a estar infectado com o vírus. Para questão de benefício e malefício, valeria a pena a utilização do medicamento. Hoje não. Hoje o medicamento é tão seguro que são poucos os efeitos adversos que acabam ocorrendo, que acabam desenvolvendo, que já é possível a pessoa ser diagnosticada com HIV e já ser direcionada para o infectologista e já começar a fazer o tratamento. Tá, mas agora em 2024, porque como surgiram tantas doenças periféricas a isso aí, sei lá, surgiram tantas doenças, como que uma pessoa ela pode, sei lá, diagnosticar ou pelo menos assim ter uma ideia de que seja esse o vírus que ela tem, o de HIV? Hoje, para tu ter certeza se tem o vírus, somente fazendo testes. Nós temos as testagens rápidas, que nada mais é do que furar a pontinha do dedo e pegar uma gotinha de sangue. Tá, mas o que a pessoa sente quando... Ela não sente. Esse é o problema. Vamos dizer assim, ela começa a sentir quando já está avançando e chegando na AIDS, que é quando ela começa a parar. Tem tempo para isso? Do HIV pode demorar até 8 a 10 anos. Ainda pode? Ainda. Inclusive, nós temos dados aqui na região que, em média, a pessoa que tem HIV, ela só descobre que tem HIV em torno de 8 anos depois. Então, em 8 anos, ela pode, simplesmente, se ela teve relações sexuais com outras pessoas, ou então, ela, por algum motivo, usou drogas injetáveis e compartilhou seringas lá, agulhas lá em si, ela pode ter passado para outras pessoas. O que acontece? Quando a pessoa se infecta pelo HIV, no máximo, ela tem alguns sintomas que lembram uma gripe. Tu nunca vai associar um sintoma gripal que você teve HIV. Então, nas primeiras 2, 3 semanas, a pessoa, nem sempre a pessoa vai ter, mas ela pode ter sintomas que lembram uma gripe. Depois dali, ela fica num estágio, como fosse um estágio crônico, no qual o vírus vai se multiplicando vagarosamente, ao longo dos anos, as células vão morrendo, sendo destruídas, porque o nosso corpo, ele sempre vai tentar te salvar. A nossa medula óssea, que é a nossa fábrica de células de defesa, ela vai tentar suprir aquelas que estão morrendo. Só que chega um momento que nem ela mais consegue suprir, devido à quantidade de células que estão sendo destruídas. Então, depois de 8 anos sem tratamento, ela pode começar a desenvolver vários problemas de saúde, que aí se levanta a possibilidade de ela ter HIV e já estar em AIDS ali em si. Então, às vezes, porque, vamos lá, geralmente a pessoa vai no médico se ela tem algum problema, ela não está se sentindo bem. Ela não faz, a maioria das pessoas não faz exames de rotina, preventivos, que deveria ser. Então, o que acontece? A pessoa vai deixando, e quando começa a ter problema de saúde, que aí se testa. O ideal era as pessoas pelo menos se testarem uma vez ao ano. Aproveitar o mês de dezembro, que é o mês de campanha. Mas aí a pessoa vai chegar no médico dela, ou no médico que ela vai consultar, e vai dizer, eu quero fazer um teste para HIV. Sim, isso mesmo. Vamos dizer assim, que hoje, tecnicamente, tu pode ir num serviço de atendimento especializado do seu município e pode solicitar sem ter nenhuma indicação do médico. Tu pode você mesmo solicitar e é gratuito. Isso tu diz nos CAPs e nas... Qualquer unidade de saúde. Principalmente os SAIs da cidade, que são serviços de atendimento especializados. Se na unidade de saúde eles não tiver um teste chamado teste rápido, eles vão te encaminhar para onde você precisa. Mas tu não precisa uma receita médica, algo que tenha uma indicação. A partir já dos
14 anos de idade, por exemplo, segundo a lei, a pessoa pode já chegar numa unidade de saúde e pedir para solicitar, pode solicitar para fazer o teste na hora. Eles fazem numa área reservada, não é na frente de todo mundo. Se por acaso der positivo, eles já conversam com a pessoa, fazem o aconselhamento, faz todo o encaminhamento ali. Então é totalmente reservado esse tipo de atividade ali. Então, a partir dos 14 anos já é permitido, sem chegar, por exemplo, um adolescente pode chegar sem precisar ter um responsável. A lei permite isso. Claro que, se der positivo, eles vão conversar com esse adolescente, vão verificar qual que é a melhor forma de conversar com seus pais, para levar a questão dessa notícia. Eles não vão deixar também o adolescente conversar sozinho. Vai ter toda uma equipe que vai dar todo o suporte necessário. Então, hoje, se eu me infectar por HIV, no máximo vou ter uns sintomas gripais, isso não vai me levar a pensar que eu tenho. Então, o ideal seria que as pessoas se testassem. Ainda mais que nós somos o estado que tem maior índice de HIV do país. Nossa, somos tão recatados. Porto Alegre, a primeira, não saiu ainda os dados. O que acontece? Todo 1º de dezembro, que é o Dia Internacional de Luta contra a AIDS, o Ministério da Saúde eles publicam um boletim epidemiológico com dados atualizados de HIV. Este ano ainda não foi publicado, não sei o motivo. Mas ano passado, se baseando no boletim do ano passado, Porto Alegre é a cidade que tem o maior índice de HIV, seguido de Alvorada, 4º lugar Canoas, 6º lugar São Leopoldo. Então, entre as 6 cidades que têm mais índice de HIV do país, 4 estão aqui. Novo Hamburgo é 22º até o boletim do ano passado. Mas há 7 anos atrás era a 2ª cidade no país. Então, o vírus circula na região. Mas aí, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, a minha preocupação é, vamos lá, quem está nos ouvindo e que nunca nem pensou, nem passou para sua cabeça, mas uma pessoa que já, por exemplo, já teve alguma experiência com drogas, principalmente nessa questão de injetar, né? Ou uma vida sexual assim sem muito cuidado. Mas assim, ó, quais são as formas de adquirir? Na área sexual, injetável com drogas e o que mais? Vamos lá. Hoje, a forma a principal é a relação sexual desprotegida, independente do tipo de relação. Isso está posto como a maioria dos casos. Depois vem a questão do uso de drogas injetáveis, porque tu compartilha agulhas. Então, na agulha vai ter o sangue da pessoa que tem HIV que pode passar para outra ali. Também temos a forma de transmissão. Qualquer objeto pérfuro cortante que tenha sangue pode ser veículo transmissor, tá? Então, por exemplo, o pessoal em unidades de saúde, hospitais, às vezes se picam com agulhas que foram utilizadas em outras pessoas. A agulha, no momento que pica a pessoa ali e tiver sangue, quando vai ocorrer a perfuração da pele, abre-se um espaço para o vírus entrar, caso tenha no sangue. Então, a ideia, por exemplo, da pessoa que for picada, ela iniciar um medicamento. Temos um medicamento que pode evitar. No caso, os enfermeiros fazem isso muito, então. Exatamente. Quando se pica, ou qualquer profissional da saúde que esteja envolvido, se picar, pode. Da mesma forma que uma pessoa vai, vamos dizer assim, é raro acontecer, tá? Praticamente nulo, mas, por exemplo, tu vai numa manicure ou algum lugar. Quando tu vai lá utilizar o alicate, a cutícula, sempre verificar se o material foi feito, passado por uma limpeza, esterilizado, passado por uma limpeza. Para HIV, é quase nula a chance de acontecer. Mas, por exemplo, a hepatite ela tem uma resistência muito grande no ambiente. O HIV não. Se o HIV cair uma amostra de sangue aqui em cima da mesa, e eu jogar um alquinho aqui, matei ele. No nosso corpo, ele é extremamente resistente. Por isso que hoje não há cura para o HIV, mas existe tratamento, mas não temos cura. Mas fora do nosso corpo, ele é extremamente sensível a álcool, calor, a qualquer coisa, ele pode eliminar. Hepatite já não. Então, por exemplo, quando vai na manicure e se tiver sangue de outra pessoa e ela for te manipular e ela te cortar, aquilo pode transmitir hepatite. Mas vamos pensar que alguém foi ali, tirou tua cutícula, tudo, e a pessoa já utilizou alicate com outra pessoa, sem fazer qualquer tipo de esterilização. Daria, por exemplo, a passar. Mesma forma, tatuagem praticamente é nulo, porque hoje o pessoal usa tudo material descartável. Mas tu tem que também ter certeza que aquela agulha que está utilizando em ti não foi utilizada em outra pessoa. E temos também a questão da transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para a criança. A mãe pode transmitir para a criança durante a gestação,
na hora do parto ou na amamentação. Uau. A amamentação também pode ocorrer a transmissão. Se a mãe tiver HIV e ela estiver fazendo tratamento, ela não passa para a criança. Então, o casal que tem HIV, ele pode sim ter filhos sem o vírus, ou seja, o filho completamente saudável, sem necessidade de tratamento. Se os dois tratarem. Porque, na Exatamente. verdade, Rodrigo, Vamos lá. se um tem HIV e o outro ainda não é infectado, vamos dizer assim, os dois precisam fazer o tratamento? Nós temos, vamos lá, isso quando um tem HIV e o outro não tem, eu chamo isso de casal sorodiscordante, tá? Com um tem HIV e outro não. O que tem HIV, tecnicamente, tem que fazer o tratamento. Se ele faz o tratamento, ele ou ela ali, e o tratamento funcionar, porque vai se monitorar, ele vai fazer testes sanguíneos para verificar um exame chamado carga viral. Carga viral é para mensurar a quantidade de vírus que eu tenho no sangue. Então, se no teste que eu fizer, ele dá um valor que a gente fala que é menor que 50 cópias por microlitro lá, ml de sangue lá em si, que é uma quantidade que a gente chama de indetectável, que é praticamente tipo assim, eu não encontrei o vírus. Não quer dizer que a pessoa está curada, mas quer dizer que a pessoa não transmite. Então, a pessoa que tem HIV e ela faz o tratamento funciona, ela não transmite HIV. De forma alguma, tá? Mas a pessoa, no caso, o casal ali, a pessoa que não tem HIV, existe um outro tipo de medicamento que ela pode tomar para evitar qualquer chance de transmissão. Se chama PrEP, profilaxia pré-exposição, que é um medicamento que a pessoa toma literalmente um comprimido por dia. Não é o mesmo medicamento que a pessoa que está fazendo tratamento de HIV toma. E aí ela toma esse medicamento, ela não contrai o HIV. Hoje também está chegando no mercado brasileiro uma injeção que substitui o comprimido. O comprimido eu tenho que tomar todos os dias, no caso do PrEP. A injeção dura semanas. E também tem estudos no laboratório na África que já mostram resultados com mulheres de injeções que duram até 6 meses. São 6 meses que mesmo que a pessoa tenha uma relação sexual desprotegida ou entre em contato com algum fluido, como por exemplo o sangue contaminado, ela não se contamina. Isso já se levanta a possibilidade de talvez isso ser uma via de nós tentarmos cessar a transmissão. Só que ainda o PrEP não é liberado para todos os públicos, é liberado apenas para alguns públicos que se consideram mais vulneráveis para a questão de contrair, como por exemplo esses casais. Tá, e onde a pessoa vai buscar esse PrEP? Vai no SAI, no Serviço de Atendimento Especializado da sua cidade, que eles fazem a dispensação através da farmácia deles para essas pessoas. Essas pessoas passam por um atendimento, é avaliado o caso, e aí, se seguir dentro dos critérios estabelecidos hoje, essa pessoa pode retirar gratuitamente todo o medicamento. Olha Então, isso. o PrEP resolve essa questão. Tem cidades que estão cada vez mais trabalhando a possibilidade de ampliar públicos e públicos e públicos para possibilitar para as pessoas, para a gente reduzir o número de casos de infecção em si. Então, temos relação sexual, o contato com o sangue, que pode ser a questão do uso de drogas ou perfluorontantes, e temos a questão da transmissão vertical. A parte da amamentação, mesmo que a mulher esteja fazendo o tratamento corretamente e ela esteja no carga viral indetectável, ela não deve amamentar a criança. Tá? Inclusive, nós teve um caso recente de uma mulher que, na verdade, ela não tinha HIV durante a gestação. Não teve, a criança nasceu, ela não teve. E aí, de repente, descobriu que a criança tinha HIV. Por quê? Porque o marido dela transmitiu para ela HIV depois, e aí, como ela estava ainda em processo de amamentação da criança, através do leite, ela contaminou a criança. Sim. Vou te fazer uma pergunta de adolescente agora. Porque eu acho que se o adolescente ouve tudo isso que tu está falando, ele vai fazer essa pergunta, né? E beijo? Beijo, felizmente, não transmite. Não transmite. Não transmite o HIV. O que acontece? A saliva nós não temos. Mas alguém vai me dizer, mas eu já ouvi falar que tem testes rápidos que tu passa na gengiva, aqui na saliva e faz o testezinho. Correto? Temos. Mas aí esse é um teste no qual a pessoa tem que ter sido infectada há menos de 90 dias e não é a presença do vírus que eu encontro na minha saliva, é a presença de anticorpos. O que acontece? No início da infecção, o meu organismo fica enlouquecido tentando eliminar o vírus. Então ele produz uma quantidade enorme de células de defesa, ao mesmo tempo que elas estão morrendo, e produz muito anticorpos. Então, nas mucosas, acaba tendo a presença de muito anticorpo contra o HIV. E eu consigo detectar isso nos primeiros 90 dias, mas não tem o vírus. O que se debate muito a questão do beijo ali, eles falam que é o chamado, que eu comento com os adolescentes das escolas, é o beijo sujo.
O que é o beijo sujo? Seria o beijo de duas pessoas, no qual a pessoa que tem HIV e a outra que não tem. A que tem HIV deveria estar com a boca cortada e com sangue exposto na boca. E a outra pessoa... Uma cárie? Mas a cárie não tem o sangue ali. Teria que ter sangue. Gengivite? Se tiver sangue presente. Precisa ter o sangue. O sangue. Pode ter gengivite, mas se tiver um corte, uma lesão que tenha. Então, se a pessoa tiver sangue na boca e a outra pessoa que está sendo beijada, ela também estiver com a boca cortada, aí é a presença do sangue. A junção do sangue. Exatamente. Que aí aquele corte na boca vai servir de porta de entrada para o vírus, mas aí o sangue tem que entrar em contato ali. Mas vamos lá. Se a pessoa que tem HIV, ali que está com sangue na boca, ela está fazendo o tratamento está correto, nem assim vai transmitir. Porque é a questão. Hoje o tratamento ele é tão eficaz que se a pessoa realizá-lo corretamente, ela não transmite nem se ela tiver uma relação desprotegida. De tão efetivo que é. Claro que isso não coloca a pessoa de não dever usar. Todos devemos usar preservativos em nossas relações em si. Ali, mas isso reduz muito a questão da transmissão. É porque eu lembro, né, porque em 80 ali eu já estava assim, adolescente. Então, assim, como tu falaste no início, havia a forma como isso foi jogado para o mundo, né? A mídia trouxe assim, não se podia compartilhar nada, nem copo, nem talher, nem prato, não podia tocar muito na pessoa. A pessoa, ela naquela época, ela era tipo isolada com alguma coisa muito, né, séria. Hoje já não é mais assim, porque hoje tu já nem sabe mais, né? Quem tem, quem não tem, tu não sabe. Então, tu partilha isso, vai num lugar público. No início, o pessoal não entendia as formas de transmissão. Vamos pegar um exemplo no Reino Unido. Muitos não vão lembrar, mas é da minha época, a Lady Di, a Lady Diana. A Lady Diana, ela causou um alvoroço numa época, porque eles também tinham um local no Reino Unido que só atendiam pessoas com HIV e AIDS. Porque não se entendia direito como é que funcionava a transmissão, tinha todo um medo, exatamente, de tocar. Ela foi até o local onde estavam sendo atendidos e ela literalmente acolheu eles, tocando neles. Foi um alvoroço. Meu Deus, a princesa foi tocada, deve ter pegado HIV. Tipo, ela tentou tirar um pouco desse preconceito em si. Porque o toque na pessoa não vai transmitir. Eu conviver com uma pessoa com HIV não vai ter transmissão. Eu posso manter uma rotina normal com aquela pessoa em si. Existem as formas de transmissão que eu já mencionei. E são aquelas formas... E se a pessoa não estiver fazendo tratamento e não souber que tem HIV. Porque se estiver fazendo tratamento, nem daquelas formas ela vai transmitir o HIV em si. Então, no início era um medo. Pessoas não entendiam em si. Tem um jogador de basquete, que agora eu me esqueci o nome, acho que é o Magic Johnson, que ele também tem HIV. E aí, no início, quando ele descobriu, os jogadores da NBA lá nos Estados Unidos, não queriam jogar com ele, porque tinham medo de contrair ele durante o jogo, porque eles também não entendiam. A questão do preconceito está muito relacionada com a falta de informação, muitas vezes. Que, inclusive, como tu mencionaste no início, eu tenho um projeto chamado HIV Fique Sabendo, que nós atuamos em escolas públicas da região faz 7 anos, e nós trabalhamos com esses jovens para mostrar, olha, assim transmite, assim não transmite. Assim a gente previne, assim a gente não previne. Que muitas pessoas acham que só o fato de usar um talher igual, o mesmo copo... Mas já me perguntaram, tá, mas se eu tomar chimarrão com a pessoa, eu posso pegar? Nossa, todo gaúcho teria HIV, porque a gente forma aquelas rodas e vai passar. A gente não é uruguaio. O uruguaio tem lá a sua cuia, cada um tem a sua. O pessoal sente cada um com o seu lá, né? Aqui não, aqui a gente compartilha. Então, HIV todos nós teríamos. Nós temos os índices maiores? Temos. Porque também a gente vive num estado no qual a gente ainda enfrenta muito a questão do machismo. Homens geralmente não querem utilizar preservativos numa relação, é o que se observa. Então, a ausência do uso de preservativo também é uma das motivações que nós temos tantos casos, infelizmente. Sim. Mais ou menos em torno de 1/10 de todos os casos de HIV do país estão no Rio Grande do Sul. Imagina. Então, muitos casos aqui. E aí é uma coisa que a gente trabalha, quando a gente vai numa escola, a gente inicia sempre a falar, olha, nós estamos aqui para informar e não estimular.
Cada um tem o seu período de início de vida sexual. Mas quando definir que vai começar, a pessoa tem que ter a informação para tomar a melhor decisão. Saber que se não usar um preservativo, tu pode, não somente a questão da gestação que pode acontecer, mas tem várias doenças que não é só HIV, gente. A gente tem várias infecções sexualmente transmissíveis que pode também ser transmitido através dali. Então a gente traz também a questão de não se criar também um preconceito, porque é o que acontece. Muitas vezes a gente tem hoje tem dados que demonstram que uma menina inicia em média, cada vez mais, a pessoa cada vez mais jovens estão iniciando a vida sexual, mas a menina em torno de 13 anos e meio tem a primeira relação, e meninos pouco mais de 14 anos. Nessa época eu queria chutar bola de futebol. Mas hoje a gurizada tem iniciado mais cedo. Então, por isso também o nosso foco de trabalho é em 8º e 9º anos, que são essa idade. E também porque são os anos que, segundo as normas curriculares nacionais, já começa a se introduzir esse assunto. Então, para a gente já alertar eles lá. Porque às vezes tu pode ter um local que tá... o amiguinho, o colega, o adolescente já teve a primeira relação, aquela pressão sobre outra pessoa. Não, cada um tem o seu tempo, tu não precisa ter uma relação sexual porque o colega, o teu amigo já teve. Tu pode ter bem depois, anos depois, tu só tem que estar à vontade com aquilo, saber das consequências, saber como prevenir em si ali, né? Tu não vai simplesmente... Da mesma forma que a gente trabalha também nos colégios, os direitos sexuais e direitos reprodutivos, que é aquela questão, meu corpo, minhas regras. Ninguém pode me tocar se eu não dou permissão. Que eu também tenho minhas áreas de atenção do corpo que as pessoas não podem simplesmente tocar. Porque às vezes a pessoa convive ali e nem nota que possivelmente pode estar sofrendo, de certa forma, um abuso. Então, dentro da nossa vala, a gente traz para também tentar buscar possíveis casos ali de tentar ajudar essas pessoas, esses adolescentes que estão com tantas coisas na cabeça, né? A adolescência é um momento de mudanças no corpo, em tudo, em si, ali. Então a gente tenta trazer uma palavra lá, olha, teu corpo, tuas regras, a lei te defende, a lei te protege, ninguém pode te tratar assim ou assado, as pessoas têm que te respeitar, tu tem esses direitos, isso, de ser atendido numa unidade de saúde adequadamente, que é direito do adolescente chegar lá e ser bem atendido e não ser julgado em si, mas ser acolhido. Então a gente trabalha toda essa questão ali envolvendo. Mas... voltando de novo, né? Eu acho que o projeto é muito legal. E se, por exemplo, uma escola, um professor está nos assistindo agora e quiser fazer essa solicitação, Rodrigo, como faz? Encaminha e-mail para o projetohiv@fevale.br, projetohiv@fevale.br, que aí nós conversamos com essa escola e avaliamos a possibilidade. Porque hoje nós temos um convênio com Campo Bom, com a Prefeitura de Campo Bom, e nós realizamos atividades com as 10 escolas municipais da cidade. Inclusive, nós também temos nossas redes sociais, que é o Instagram e o TikTok do HIV Fique Sabendo, que é uma tentativa também de alcançar esse jovem. Inclusive, nós fizemos essa semana, ontem, né, terminou um concurso que a gente fez de vídeos de TikTok, que os alunos deveriam criar vídeos nas escolas. E aí, durante 7 dias, nós tínhamos publicados no perfil do TikTok, e os 3 com maior número de curtidas receberiam uma premiação. Então, foi toda uma mobilização dos alunos em si ali. Então, sexta-feira nós vamos entregar a premiação, e aí a gente vai fazer a finalização do ano do projeto. Mas se alguém tiver interesse, então, Projeto HIV, ou então o HIV Fique Sabendo, entra no Instagram, manda um direct pra gente lá, que a gente conversa ali. Que é importante a gente buscar informação sobre isso, uma vez que a gente é o estado com maior índice de HIV, nós temos que nos preocupar com isso, porque a gente sempre pensa que acontece só com o gramado do vizinho. Sim. E a gente temos que nos preocupar. E é uma coisa que eu sempre falo para os adolescentes. Se priorizem. O corpo de vocês é o templo de vocês. Então não se deixe levar por pressões em si. A questão também quando tem um casalzinho ali, adolescente, e um acha que já tem que ter a primeira relação sexual, se o outro não quer, tem que se respeitar, não pode se impor. Se a pessoa respeita e gosta do outro, ela vai saber esperar o momento certo, o momento onde os dois estejam de acordo com aquilo. Tudo tem que ter consenso. Quando a gente entra em um relacionamento, a gente quer viver um sonho, não um pesadelo, né? A gente não quer relações tóxicas, a gente quer uma relação no qual a pessoa te respeita. Então, a gente tem que saber que usar preservativo é extremamente importante e é a forma mais eficaz que a gente tem para poder
poder não se infectar, não só por HIV, como diversas outras infecções que pode acontecer. A gente vai colocar na copy, tá, gente? Vocês podem ver na copy, nós vamos deixar o endereço, tanto do e-mail quanto da rede social, e aí você pode entrar em contato ali. E se você está nos assistindo, não é professor, não é diretor de escola, mas é pai de família, ou é uma mãe solo, uma mãe de família, e que acha que é importante esse conteúdo para os seus filhos, ou que você tem alguém conhecido da sua família, transmite esse conteúdo para que mais pessoas possam ter as informações aqui que são tão importantes. Rodrigo, e se, vamos lá no e se, né? E se a pessoa, vamos lá, seus 28 anos, 30 anos, de repente ela é diagnosticada, ela sente algumas coisas, ela vai lá, ela faz o teste, ela é diagnosticada, quais são os sintomas que ela tem para depois desse diagnóstico? Tem algum sintoma ou não, continua não tendo? O que acontece? Se ela está tendo algum problema de saúde, é porque potencialmente ela está tendo as chamadas infecções oportunistas. As chamadas infecções oportunistas são aquelas infecções que, caso você tivesse com a saúde tranquila, tua imunidade tivesse ok, não teria maiores problemas. Então temos várias... início, meio e fim normal. Exatamente, não teria maiores problemas em si ter isso aí. Mas a pessoa que está chegando na AIDS, alcançando a AIDS ali, ela pode ter várias infecções diferentes. Uma das que mais prejudica é a questão da tuberculose. E concomitante ou uma por vez? Não, pode ocorrer concomitante, infelizmente. Não dá para dizer que vai acontecer essa depois aquela, pode acontecer várias. Com problema de tuberculose, candidíase recorrentes em si. Então, a pessoa pode ter N tipo de infecções e problemas. Por isso que o ideal, se fosse possível, né, as pessoas sempre fazer uma rotina de exames todo ano, ou então, pelo menos no mês de dezembro, fazer a testagem ali em si. E essa testagem, nós estamos em Novo Hamburgo. Aonde essa pessoa pode fazer a testagem? Em qualquer posto, é isso? A princípio, tu pode ir nas unidades de saúde, tá? Nem todas talvez tenham o teste, mas eles vão te direcionar para onde você deve. No SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado de Novo Hamburgo, que eles têm feito um excelente trabalho, que a gente saiu de 2º lugar alguns anos atrás, no índice de HIV, para 22º, e estamos reduzindo, porque o trabalho que tem sido feito lá é um trabalho muito bom do corpo do pessoal que está lá. Se tu no site de Novo Hamburgo e solicitar, eles vão te testar não só para HIV, mas para sífilis, hepatites, outras infecções ali que vão permitir. Porque quando tu tem essa campanha do mês vermelho, eles já fazem um combo, literalmente, para verificar se tem outras infecções. Então, por isso que é importante. É importante a gente buscar essa testagem regular para que a gente não descubra, como eu mencionei, 8 anos depois, só quando a gente está com problemas. Porque aí o problema que pode vir, talvez seja um problema mais grave, que pode gerar alguma sequela para a pessoa. Se eu já verificar antes, iniciar antes de chegar nessa AIDS, talvez eu nunca chegue na AIDS. E aí eu vou ter uma vida com qualidade. Mas tem que tomar um medicamento? Sim, tu vai ter que tomar aquele comprimido todo dia, na mesma hora, certinho. Mas é totalmente gratuito o medicamento. Nós somos, no mundo, um exemplo na questão de distribuição de medicamento. Desde 1996, se eu não me engano, é o ano que a gente passou a ser um medicamento de distribuição universal no país de forma gratuita. Os atendimentos são gratuitos, o acompanhamento, os exames. Não tem a questão da pessoa ter que despender valores. Claro que as pessoas ainda têm vergonha, às vezes, de buscar. Tem pessoas, por exemplo, que vão aqui em Novo Hamburgo, que vêm de cidades vizinhas para que não sejam vistos, né? Mas coisa que não deveria haver, sabe? Não deveria acontecer, uma vez que HIV... ele é a forma de transmissão principal, é a relação sexual desprotegida, mas temos tantas outras que podem ser transmitidas e o pessoal convive normalmente. E como eu disse, a gente não vai pegar porque abraçou alguém, apertou a mão de alguém, fez um carinho, um cafuné em alguém, fez um esporte, foi na igreja junto. Tu não pega o HIV pelo ar, tu não pega o HIV comendo com alguém, indo jantar, almoçar, fazer aquele churrasco, tomar aquele chimarrão. A gente não pega assim. A gente pega, como disse, é relação sexual ou contato com fluidos como sangue que a gente vai pegar. E só pega ainda se a pessoa que tem o HIV, ela não souber porque ela não está fazendo tratamento. Se faz tratamento, tu não transmite
tu vive uma vida com qualidade. A gente tem que tirar o preconceito sobre isso e tratar as pessoas igualmente, para que as pessoas parem de ter medo de falar que tem HIV. Porque as pessoas não falam que tem medo porque eles pensam que você pode se afastar delas. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Tinha 2 casais que foram atendidos, não vou falar em qual cidade aqui, por uma unidade de saúde, que um casal tinha HIV e o outro não tinha. Eles viajavam, tudo, tinham toda uma parceria lá. E aí um dos casais que tinham HIV se sentiram à vontade de contar para o outro que tinham HIV. Eles não tinham contado, mas eles vão contar. O que aconteceu? No primeiro momento, aquele casal que não tinha HIV ficou com medo. Por quê? Eles não entendiam como era a transmissão. Eles podiam ter tomado uma decisão de ter se afastado dos amigos por medo. Não. O que eles fizeram? Eles foram ter uma unidade de saúde, conversar com profissionais que eles queriam entender. Olha, a gente não quer se afastar daquele casal. Mas será que quando eles forem na nossa casa vão ter que ter uma toalhinha de rosto, um copo, um talher, alguma coisa que é só para eles? Aí se explicou para eles todas as formas de transmissão, se explicou todo o contexto em si, e eles entenderam que eles não precisariam mudar de forma alguma a rotina que já tinham. Poderia continuar tudo exatamente igual. Então, eles buscaram informação e essa informação fez com que continuasse a mesma rotina e aquela amizade que tinham. Eles podiam ter se afastado, mas eles buscaram. Então, quando a gente não entende, a gente sente medo. Sim. Mas se a gente busca informação, entende, aquele medo se sai, desaparece. E esse é o importante. A gente não deve julgar a pessoa. Ninguém quer ter HIV. Como qualquer outra doença, qualquer outra infecção, qualquer coisa. Ninguém quer contrair. Acaba contraindo, infelizmente, ali. No momento, não temos cura, mas temos tratamento. A cura está evoluindo? Tem evoluído. Nós temos, por exemplo, 5 ou 6 pessoas que tecnicamente estão curadas no mundo. Mas não é porque criaram-se um tratamento. É que a pessoa, por exemplo, ela tinha uma mutação no corpo, nos genes. O primeiro pessoa que foi considerada curada de HIV foi o Timothy Brown, conhecido também como paciente de Berlim. Se botar no Google paciente de Berlim, tu encontra lá o Timothy Brown. O Timothy Brown, ele tinha HIV, e descobriu que tinha leucemia. E aí eles fizeram um transplante de medula óssea. A pessoa que doou a medula óssea, ela tinha um defeito genético. O que acontece? No defeito genético dela, as células que eram produzidas de defesa, elas não tinham, vamos dizer assim, um correceptor. Vamos lá. O vírus, para entrar na célula, cada vírus tem como se fosse uma chavezinha por uma fechadura diferente. Os vírus não conseguem invadir todas as células. Eles têm fechador para fechaduras específicas lá. E aí o que acontece? A pessoa que fez a doação, as células de defesa dela não produziam uma das fechaduras para a chave do vírus. Porque o vírus se conecta num receptor, que é o chamado CD4, e se liga num segundo receptor. Como se fosse uma chave normal, uma chave tetra. A chave tetra, que era da fechadura, não existia. Então o vírus, se ele não entra na célula, ele fica exposto. E aí meu organismo consegue matar o vírus. O organismo consegue eliminar ele quando ele entra dentro da célula e se multiplica. Que aí no máximo ele vai lá, o vírus mata aquela célula em si. Mas o vírus dá tempo, antes da célula ser morta, dá tempo do vírus se multiplicar e sair e infectar outras. Como o vírus não conseguia mais entrar, o próprio organismo do Timothy conseguiu eliminar o vírus sem a necessidade de tratamento. Porque durante a leucemia ele teve que cessar em um determinado momento o tratamento por causa do transplante de medula. Então, um erro genético. Hoje nós temos uma ferramenta chamada CRISP, que ela faz edição gênica, que tem que ser buscado a possibilidade de talvez fazer uma edição gênica em algumas pessoas para tentar retirar uma dessas chavezinhas ali para o vírus não conseguir entrar. Mas isso está ainda no campo das possibilidades dos estudos, já que a vacina, eles chegam até um ponto, está funcionando, mas quando eles vão tentar em seres humanos, não tem a mesma funcionalidade. Mas tem evoluído muito e a gente tem perspectivas e o sonho que uma hora a gente possa encontrar uma cura para esse vírus em si. Então, enquanto não há cura, tem tratamento. Tratamento melhorou, tu não precisa mais tomar 23 comprimidos, hoje toma 1, no máximo 2 comprimidos por dia, e os efeitos adversos são mínimos perante o que já aconteceu. Olha aí, doutor Rodrigo sintetizou agora tudo. Muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que a gente teria assim, ó, muito assunto, muita coisa, muito conteúdo, né? Mas a gente se alegra. Não, mas a gente se alegra por poder ter tanta informação e a gente não sabe quantas pessoas a partir disso vão mudar a maneira de tratamento com os outros, né, doutor? Muito obrigada pela sua presença. Espero que a gente possa conversar sobre outros assuntos também, ou quem sabe avançar um pouquinho mais nesse assunto, mas você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Muito obrigado, agradeço a todos que estão nos ouvindo e reforço, gente,
não precisa mudar em nada a tua atitude com quem tem HIV, pode ter a rotina normal e sempre se proteja, gente. E temos preservativos que são dados nos pós-saúde gratuitamente, tem para comprar em si. Utilize o preservativo, pessoas. Temos masculinos, temos femininos. Se testem, façam parte da sua rotina, se testar pelo menos uma vez por ano. É gratuito, vai numa unidade de saúde. É só uma gotinha da ponta do dedo que eles vão fazer em 15 minutos. Eles te dão um exame. Lá nos anos 80 era 6 meses para vir o resultado. Quando não tinha que ir para os Estados Unidos. Exatamente. Ou, por exemplo, a transfusão sanguínea. Antigamente, uma boa parte dos casos era por transfusão. Que a pessoa doava o sangue, eles demoravam muito tempo para testar e eles utilizavam a bolsa de sangue e a pessoa contraía HIV e outras infecções. Hoje é praticamente nulo. Tivemos naquele caso no Rio de Janeiro da questão dos órgãos, né? Isso você viu ali, mas aí foi uma questão humana que não testaram os órgãos em si. Se tivessem testado, teriam verificado que a pessoa tinha HIV e não seria utilizado o órgão para transplante ali, né? Mas aí foi um erro humano. Então, a transfusão é possível? É. Mas é praticamente nulo no Brasil, uma vez que temos todo um controle sobre aquelas bolsas de sangue ali. Então, hoje é praticamente zero a chance. E ainda quem doa sangue ainda tem todos os exames feitos lá de forma gratuita, que se tu fosse fazer ia ser muito mais caro. Então, eu falo, pessoal, vocês deveriam trabalhar com a política também dos exames, olha, para estimular mais ainda o pessoal a fazer a doação. Sim. Deveríamos doar, mas também é uma forma de estimular para quem não está muito ali para fazer a doação. Então, se proteja, utilize preservativo. Então tá, gente. Tchau. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.